propagando aqui na nossa igreja uma série chamada O Reino Entre Nós, falando sobre o Sermão do Monte. Ainda estou na fase aí das bem-aventuranças, e depois, mais adiante, a gente vai entrar aí nas outras áreas, nos outros capítulos, na verdade, na sequência do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, mas a gente faz uma pausa ali depois, até as bem-aventuranças, e depois vamos caminhar por outros temas um pouco, não é? Mas hoje eu queria falar, o tema dessa noite é justiça. E eu queria falar sobre isso, o texto é Mateus capítulo 5, versículo 6, onde está escrito: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Existe um romance muito famoso, talvez você já ouviu falar dele, chamado O Corcunda de Notre Dame, ou você já assistiu algum filme, ou já leu o livro. É um romance escrito em 1831 por Victor Hugo, ou Victor Hugo, né, porque era francês. E a história é belíssima. Num dos momentos cruciais da história, quando o personagem principal, Quasimodo, ele está sendo humilhado em praça pública, a cigana Esmeralda, ela enfrenta o juiz eclesiástico Cláudio Frollo. E aí, nesse enfrentamento em praça pública, porque ninguém enfrentava os clérigos em público naquele tempo, não é? Mas ela o enfrentou, aquela cigana, e aí, nesse enfrentamento, de repente, ela sobe no palanque e ela dá um grito de revolta, e ela grita assim: justiça! E é como se o grito dela fosse o desabafo de toda uma multidão que era oprimida pela religião, pelos cristãos, não é? Em nome de Deus. Interessante a gente pensar sobre justiça, não é? Especialmente num tempo em que vivemos, no país que vivemos, nas condições que vivemos. Eu queria perguntar a você nessa noite, qual é o motivo que faz você clamar por justiça? O que faz você clamar por justiça? Uma ação na justiça que você tem? Você espera que haja justiça por você no seu processo? A pobreza no mundo? Como advogado, não é, que sou, muitas vezes ouvi os meus clientes falando assim para mim: doutor, eu quero justiça. As pessoas querem justiça. Então, o que é que faz você pensar em justiça? A pobreza no mundo faz você querer justiça? Ações judiciais? A batalha da esquerda contra a direita, ou da direita contra a esquerda no nosso país, isso requer justiça para você? Faz você levantar a bandeira da justiça? A violência que acontece praticamente todos os dias, quase que diante dos nossos olhos, ou ao vivo, né, ou assim a olho nu, ou pela TV. A banalização da vida, como a gente vê a vida sendo banalizada, a imoralidade da nossa sociedade, a pedofilia é um dos seus clamores por justiça, o infanticídio, o feminicídio. Uma vez eu vi uma pessoa falando mulhercídio, né? Não é isso, tá bom, gente? O feminicídio, a discriminação racial. O que é que faz você sair da sua zona de conforto? O que é que faz você levantar-se da sua cadeira e gritar assim: justiça? Já pensou sobre isso? Então, nessa bem-aventurança aqui, Jesus, ele usa uma imagem muito forte para ilustrar esse desejo daquele que é verdadeiro discípulo de Jesus por justiça. E o símbolo que Jesus usa é fome e sede. A justiça é para o discípulo de Jesus, e essa é a ideia para a qual Jesus nos conduz, é como se fosse um alimento, não é? É como se fosse um alimento na mesma proporção em que a água e o pão sustentam e fortalecem o nosso corpo. Então, o clamor por justiça para o qual Jesus nos chama como seus discípulos, deve ser a mesma necessidade que sentimos de comer e de beber. Bom, a justiça é um tema muito profundo, inclusive na teologia bíblica, não é? Porque ela é a própria justiça, ela é um sinal da realidade consumada do reino de Deus.
não é? Porque a gente ouve Jesus falar assim, que o reino de Deus está próximo, não é? Haverá um reino de justiça. Isaías fala sobre que a justiça correrá como rios, não é? Os céus vão destilar orvalho e a justiça virá sobre a terra, numa poesia belíssima de Isaías. Então, é um dos temas, a justiça é um dos temas que nós tratamos quando falamos sobre a volta de Jesus, onde irá estabelecer o seu reino eterno para sempre. A justiça plena e consumada, perfeita e alinhada de Deus. Mas quando a gente estuda sobre justiça, a gente também precisa tomar cuidado para a gente não se confundir com a proposta de justiça, haja vista que a gente tem um entendimento natural sobre justiça. Por exemplo, nesse mesmo sermão, Jesus vai falar um pouco mais adiante, e a gente vai estudar isso numa outra fase, sobre a maneira como os escribas e os fariseus faziam a sua leitura do significado da prática da justiça. Olha esse texto aí, olha. Mateus 5,20 ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, ele está falando aos seus discípulos, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então existe uma espécie de justiça que Jesus está afirmando aqui, de maneira categórica mesmo, que não é a justiça pela qual os discípulos devem ter o apetite. É assim, olha, vocês precisam ter fome e sede de justiça, mas não é dessa justiça que os fariseus e os escribas pregam. Porque Jesus aqui aponta, e isso é muito claro para nós, que a justiça dos fariseus era superficial, era uma justiça legalista e, convenhamos, meramente punitiva. É o famoso bateu, levou, olho por olho, dente por dente, não é? Aqui, Jesus está falando daquela justiça aplicada pelo religioso, que se acha melhor que os outros, se acha mais espiritual que os outros. Certamente foi por isso que depois, uns versículos adiante, Jesus alertou os seus discípulos, lá no Mateus 6,1, ele vai dizer assim, olha: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça. Ele está falando das obras de justiça dos fariseus, dos mestres da lei. Então tenham cuidado de não praticar a obra desses caras, diante dos outros, para serem vistos por eles. Ou seja, essa pose de correto que você tenta ter, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Está vendo como é o ensinamento de Jesus? Então, Jesus está falando isso porque nós temos uma tendência em misturar o nosso pensamento quando tratamos a respeito de justiça. Até porque, às vezes, o meu senso de justiça é diferente do seu senso de justiça. Então, embora ajudar os necessitados seja uma coisa muito boa, não é? E, inclusive, o próprio texto lá adiante, se a gente continuar estudando, depois do capítulo 6, ele vai falar sobre o dar esmolas. Então já pressupõe a ideia da ajuda às pessoas, mas aqui essas coisas aparecem apenas como um meio de autopromoção. Ou seja, Jesus não tem problema que a gente ajude os necessitados. Jesus tem problema, na verdade Jesus não tem problema, mas Jesus vê que as pessoas têm problema com ele, porque ele aponta o dedo na ferida deles, dizendo o seguinte: vocês estão fazendo isso aí só para adquirir mais likes na internet. Não é? Vocês fazem pose de bonito, vocês vão lá e dão esmolas e fazem uma selfie com o mendigo, não é? Então é mais ou menos assim que Jesus está falando. Isso não interessa a ninguém. Vocês ganham um monte de seguidores e um monte de gente escrevendo embaixo: que bacana, continue assim, que bonito, e vocês vão enchendo o seu peito de orgulho. E aí Jesus disse assim, ó, essas curtidas que vocês estão recebendo, para mim elas não valem de nada. Então Jesus condena esse ato, porque esse ato é uma tentativa de passar a imagem daquilo que não é. Na verdade, o Sermão do Monte é um convite a olhar para o espelho. Então quando a gente olha para o espelho, a gente só vê a gente mesmo. Talvez as pessoas olhem para a gente e achem que a gente é muito bacana, muito legal, muito bonzinho, muito perfeito, né? Muito espiritual. Mas só a gente sabe como a gente é de verdade, e mais ninguém. A gente olha para o espelho e aí nós nos encaramos. O Hernandes Dias Lopes diz que algumas pessoas param na frente do espelho e cantam aquele hino: quão grande és tu, olhando para o espelho, não é? Então, se a justiça do discípulo não pode ser igual a dos escribas e fariseus, ou seja, dos religiosos, e também ela não pode ser igual à justiça dos homens, então a pergunta é clara, né? Que tipo de justiça, então, para a qual Jesus está nos convidando a viver?
Então, para a gente responder isso, a gente precisa primeiramente lembrar que as bem-aventuranças, eu já disse isso em 2 mensagens anteriores a essa, que elas são mais que uma sequência lógica de ensinamentos. Não é assim, Jesus anotou num papelzinho, deixa eu ver o que eu vou falar primeiro. Não é assim, não é que nem eu, um falho, pecador, que tem que bolar todo o meu esboço, escrever tudo certinho, senão eu me enrolo todo. Jesus é Deus. Mas não é uma sequência lógica apenas, mas é um processo de crescimento espiritual. Jesus está nos chamando a subir degraus, quando o assunto é o Sermão do Monte, e especificamente aqui no caso, as bem-aventuranças. Então você se lembra, eu citei aqui os degraus das bem-aventuranças, e eles existem para nos levar a ser mais parecidos com Jesus, o quanto pudermos. Então vamos rever os degraus? Pode colocar aí, olha. O primeiro degrau, adiante aí, olha. O primeiro degrau é a admissão da necessidade de um Salvador. Lá ele dizia, bem-aventurados os pobres em espírito. Eu reconheço que eu não consigo. O segundo degrau é o da contrição, ou seja, é a tristeza pelo reconhecimento dos erros que eu cometo, que vem de um coração realmente arrependido. E aí é o bem-aventurados os que choram, né? O terceiro degrau é o da transformação, e aqui só acontece quando a gente admite a nossa fraqueza, e aí ao admitir a fraqueza, automaticamente eu admito que todo poder, toda força está em Jesus, e é por isso que nós precisamos daquela bem-aventurança que diz, bem-aventurados os humildes ou mansos. E o quarto degrau, que a gente falou domingo passado, é o da anulação, que é a humildade de reconhecer o valor do outro. Bem-aventurados os mansos. E agora vamos subir mais um degrau, que é o que eu chamo aí do degrau da decisão. De eu compreender, de cooperar com o que Deus está fazendo no mundo por meio da sua justiça perfeita. Mas muito mais do que isso, o que Deus está fazendo em mim por meio da sua justiça. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Muito bem. Então eu queria agora tratar isso sobre 2 aspectos que eu coloquei aí, e eu chamei esses aspectos de justiça vertical, e é óbvio que você já sabe que o próximo é a justiça horizontal, né? Mas vamos pensar um pouco sobre a justiça vertical primeiramente. Então, no Antigo Testamento, a justiça de Deus, ela é apresentada como se fosse um ato da graça exclusiva do Senhor, porque Deus, Ele intervinha em favor do seu povo por meio das leis que o próprio Deus deu ao seu povo e estabeleceu, entregou essas leis para quê? Para que Deus deu as leis por meio de Moisés? Para que o povo se agradasse dessas leis e vivesse sob essas regras. Veja, Deus está formando uma nação. E ao formar uma nação é necessário que essa nação tenha regimentos. E as leis foram dadas por Deus para que houvesse esse regimento. Então a gente precisa entender que a justiça não é só punição e condenação, mas também é, porque ela vem de Deus, redenção e salvação. Então aquela pessoa que é salva, por exemplo, e aí você faz uma leitura da lei, agora com a lente do Novo Testamento, a pessoa que é salva, ela é salva por causa da justiça de Deus, mas ela é condenada por causa do seu próprio pecado. Assim foi no Antigo Testamento, como um eco daquilo que haveria de vir. E assim é no Novo Testamento, com uma leitura da lei a partir da vida e da pessoa e da espiritualidade, do ensinamento de Jesus de Nazaré. Então, o justo na Bíblia é uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus. Esse é o justo. Então, aqui a gente já tem um ensinamento que a gente até poderia parar de pregar aqui agora e ir embora para casa, se quisesse. Porque se o justo na Bíblia é alguém alcançado pela graça de Deus, já está demonstrado que não depende de nós. E aí o meu senso de justiça cai por terra. Porque a minha leitura, como eu disse lá atrás, da justiça é diferente da sua. Então, enquanto nas relações humanas a justiça é meritória, não é assim que funciona? Ela é legalista, ela é punitiva, não é assim que funciona? Então, como é que a gente faz para aplicar a justiça humana? A gente vai na lei. O que a lei diz? A lei diz isso. Então, a gente segue o que a lei diz. Bom, o que eu poderia achar
como brecha na lei, não é? Porque sempre tem uma brecha na lei, né? Onde que eu vou encontrar uma brecha na lei? Por exemplo, na jurisprudência, não é? Então eu vou para a jurisprudência. Então eu vou para ementas, eu vou para enunciados, eu vou para outros julgados. E aí eu olho lá e falo assim, mas esse aqui, olha, a lei diz isso, mas esse aqui foi julgado dessa maneira. E eu me agarro àquilo. Você está vendo? Você tem um conjunto de regras pelos quais você pode trabalhar. Mas isso é legalista, isso é punitivo, isso é meritório, não é? Mas a justiça divina, ela tem uma coisa que a justiça humana não tem. Então, se você briga na justiça por direitos trabalhistas e você pede R$1 milhão, mas você aceita um acordo de R$700 mil, poxa, é uma boa grana, não é? O advogado vai levar uma grana bem legal aí também. Agora, é interessante que você acordou, não é? Você fez um acordo. Você tinha um patamar para R$1 milhão, mas você acordou aqui nos 700. Mas acredite, muitas pessoas fecham isso e elas saem de lá dizendo o seguinte, poderia ter ganhado R$1 milhão, hein? Ou eu poderia ter fechado pelo menos em 800, não em 700. Dava mais, não é? Aí é que entra essa questão do senso, do mérito, do legal, do punitivo. Recebeu uma condenação de 20 anos, mas pelo que ele fez, sinceramente, merecia pelo menos uns 30. Não é assim? Não é assim que trabalha a nossa mentalidade? Então, há erro nisso? É o nível de justiça que a gente consegue alcançar. A gente não vai além disso. A nossa mente, a mente humana, pensa a justiça dessa maneira. Mas a justiça de Deus tem uma coisa que a justiça humana não tem. Sabe o que ela é? Ela é redentiva. Ela é redentora. Então, nessa justiça vertical, ou seja, a justiça de Deus que se opera em favor dos homens, justiça e salvação chegam até a ter o mesmo sentido. Isso não é maravilhoso? Então, você pensar que a justiça de Deus, ela está ligada à salvação que o Senhor outorga. E a gente vai entender isso um pouco mais, de uma forma mais clara adiante. Porque existe um texto de Paulo aos crentes de Roma, que traz muita luz sobre essa manifestação da justiça de Deus, em relação à humanidade. É esse texto aí de Romanos 3, eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje, porque achei que seria mais fácil para todos entendermos. Lá Paulo diz assim, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, a justiça dos homens se opera por aqui, mas a justiça de Deus opera aqui, olha. A lei de Moisés e os profetas dão um testemunho do seguinte, porque Paulo vai explicar o que ele está dizendo. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Está vendo? Todo mundo é nivelado por baixo, por causa do nosso pecado. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então é assim, ó, a gente é todo mundo nivelado por baixo, por causa do nosso pecado. Mas, e esse mas aqui é tudo no texto, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Isso aqui não é maravilhoso? O nosso pecado nos nivela por baixo, a graça de Jesus nos nivela por cima. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Então não é legalista, não é meritório e não é punitivo, é redentor. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Que justiça é essa? Que olha para mim pecador e me redime dos meus pecados e me perdoa em todas as minhas transgressões. Não é uma justiça humana. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Então no Antigo Testamento, a justiça de Deus se operava por meio da lei. Lá em Gálatas a gente vai estudar isso de uma maneira mais profunda, né? Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Esse texto não é maravilhoso?
Eu acho esse texto fantástico, porque ele nos leva para perto do Senhor. Os judeus, eles construíram ao longo dos anos é como se fosse um conjunto de mecanismos legalistas, e isso proporcionava a eles uma falsa sensação de que eles eram merecedores dos favores de Deus. Porque não é isso que Jesus combate ao longo do seu ministério terreno? Ele fala assim: ai de vocês escribas e fariseus, por exemplo, porque vocês dizimam do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês não exercem a misericórdia, por exemplo. Então ele está falando assim: olha, vocês colocam a lei no Excel, e aí vocês vão na tabela, e vocês vão clicando tudo certinho. Quem olha para a tabela, cara, aquilo está perfeito. A fórmula é perfeita. Você clica aqui, abre o outro campo aqui, está perfeito. Mas só que a lei de Deus não serve para isso aqui. Aí Deus deleta tudo que está na tela. Fala assim: a minha leitura é totalmente diferente dessa. Vocês estão seguindo um conjunto de regras, achando que seguir o conjunto de regras vai fazer com que vocês sejam merecedores dos favores de Deus. Só que a justiça de Deus não se opera por meio da bondade, entre aspas, de vocês. O que Paulo está ensinando para a gente no texto que a gente acabou de ler, é que o justo é aquele que é justificado por Deus de todos os seus pecados. Então a gente começa a entender a proposta da justiça de Deus aos seus discípulos: fome e sede de justiça. A pessoa que está faminta e sedenta de justiça, ela reconhece, por exemplo, que ela não tem nenhum direito nessa relação com Deus. E por isso ela se sente faminto e sedento de uma justiça que é cheia de misericórdia, compaixão e graça. Porque ela sabe o seu estado. Ela olha para dentro de si e fala assim: como Deus poderia olhar para uma pessoa como eu? Como Deus poderia dar honra e privilégio para um cara como eu? Como Deus poderia fazer isso? Como Deus pode ter ido no lugar mais podre onde eu já estive e me buscar lá? Porque muitas pessoas já estiveram em lugares muito podres. E Deus foi lá e buscou essa pessoa no lugar mais horrível que ela poderia estar. Como Deus, depois de tudo que eu fiz, a vida desgraçada que eu vivi, a vida horrível que eu vivi, agora pode me dar uma família, uma esposa, um marido, filhos, um trabalho, dignidade. Como Deus pode me dar isso? Tudo que eu fiz lá atrás, como hoje Deus pode me dar a oportunidade de estar aqui, ministrando numa igreja, cantando numa equipe de louvor, servindo a porta, abençoando a vida das crianças no ministério, participando de alguma outra área dessa igreja, ser um líder, ser um diácono, sei lá, o que for. Como Deus pode agora me dar essa oportunidade, tão maravilhosa, sendo eu quem sou? Está vendo? Essa é a leitura. Essa justiça é o alimento para se comer. E quem come esse alimento, esse nível de justiça, fica satisfeito. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque aqui é assim, olha, é a satisfação plena em Jesus. Então é mais ou menos assim, olha, a minha vida está super apertada, mas a minha satisfação está em Cristo e na sua justiça por mim. Estou lutando com uma doença muito difícil, que talvez me leve à morte, mas a paz do meu coração está descansada na justiça de Cristo e o que Ele fez na minha vida. Existia um maremoto me esperando, um tsunami me esperando nessa semana que vem no meu trabalho. E eu vou enfrentar toda essa peleja aí, não é? Mas o meu coração está em paz, descansado na graça e na bondade de Deus, que me alcança todos os dias com a sua misericórdia. Isso não é bonito? Então essa justiça é o alimento para se comer e ficar satisfeito. Essa é a água que sacia a nossa sede e que traz refrigério à alma e enche a nossa vida de esperança, não é? É quando você está andando no calor, que nem quase está fazendo calor, e aí você vai em direção ao bebedouro, e aí você chega lá e toma aquela água geladinha e gostosa, e aí você faz, que delícia, você está refrigerado, dá para você dar mais alguns passos aí no seu trabalho. Então Paulo vai dizer mais adiante que lá em Romanos 8, depois ele vai falar assim, é como se Paulo estivesse concluindo toda essa ideia, ele vai dizer assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a esse nível de justiça que Jesus está nos convidando. E qual é a palavra do Mestre Jesus nesse sentido? A palavra é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, justiça, é isso aqui. É disso que nós temos fome e sede, ou disso que nós precisamos ter fome e sede. A gente tem fome e sede, sabe de quê? De uma consciência tranquila. Quem não quer ter a consciência tranquila?
A gente deseja uma vida limpa. Quem não quer viver uma vida limpa? Nós queremos a oportunidade de um recomeço. Quem não deseja um recomeço, uma segunda chance? Nós pedimos que algo entre nessa escura caverna aqui do nosso mundo, porque sabe, né? Existe uma caverna muito escura no nosso mundo interior, que só a gente sabe como é. E aí faça por nós alguma coisa que a gente não pode fazer por nós mesmos. Sabe o que é? Justificar-nos. Nós não podemos nos justificar. A gente não tem como, nós não temos como nos tornarmos retos novamente. Não temos. Por nós mesmos, jamais conseguiremos. Só Jesus pode fazer isso. Isso é o que eu chamei, portanto, de justiça vertical. Agora eu quero falar com você sobre o que eu chamei de justiça horizontal. Então, na perspectiva de Jesus, aqueles que estão, entre aspas, realizados com a vida, porque eles têm fome e sede de justiça, eles buscam o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus, em primeiro lugar, como está no próprio Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículos 33. Sim, essas pessoas estão realizadas com a sua vida, porque elas entendem que o reino de Deus é tudo o que elas necessitam. Eu acho isso aqui muito legal, sabe por quê? Porque elas entenderem que é tudo o que elas necessitam, elas vão entender o seguinte, que o resto que vier é lucro, não é? O apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira interessante. Ele fala assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não é? Eu acho muito legal isso, porque a gente já pode aplicar isso na vida, amigos. Quando a gente diz assim, olha, eu estava perdido, o meu destino era a perdição eterna, o que havia reservado para mim era o inferno. Jesus entrou na minha história e mudou tudo. Então, meu amigo, o que vier daqui para frente é lucro. Se nós tivermos muito sucesso, é lucro. Se nós tivermos fracassos, será lucro também. Se nós vivermos de uma maneira saudável e morrermos numa cama bem quentinha, né, igual ao Rose Dawson de Titanic, não é? Um filme muito antigo, né? Então, é lucro. Mas se nós sofrermos com uma doença gravíssima até o fim da nossa vida, acredite, isso também é lucro. Porque Cristo mudou a nossa história. Nós já fomos grandemente abençoados. Graças a Deus por isso. Então, na realidade, a ambição suprema do povo de Deus não é material. A nossa ambição precisa ser espiritual. Nós ambicionamos muitas coisas. Mas se nós ambicionássemos as coisas do reino de Deus, nós lucraríamos muito mais. Os cristãos que entenderam essa proposta e o custo do discipulado do reino de Deus em primeiro lugar, estes é que Jesus considera como os bem-aventurados. Então, fome e sede de justiça podem ser entendidos também pela busca e a manifestação da justiça entre as pessoas. Ou seja, por exemplo, nessa igualdade e dignidade no contexto familiar, são as nossas relações horizontais. A dignidade, a manifestação da justiça de Deus nas nossas relações de trabalho, nos ambientes onde nós frequentamos, na escola, na faculdade, na academia, na vizinhança, no condomínio. Então, nós agindo de forma que haja justiça para todos. Essa é a melhor leitura que podemos fazer. Então, como discípulos, a gente precisa compreender esse fato aqui. Então, primeiro a gente reflete essa justiça na relação do ser humano com Deus, que é o que eu chamo dessa relação, dessa justiça vertical. E aí, nesse relacionamento, a gente não tem nada a reivindicar, porque é Deus que nos acolhe e nos justifica com a sua graça infinita. Mas existe a outra dimensão da justiça, que se expressa aí nas relações humanas, é o que eu chamo de justiça horizontal. Quando, por exemplo, a gente pensa lá nos profetas do Antigo Testamento, não tem como a gente separar aqui do caráter de justiça que estava estampado nas mensagens desses homens. Então, por exemplo, a gente vê Isaías pregando a corrupção do império, né, era na verdade um império mesmo, né, do governo, do reinado, da monarquia israelita.
Depois a gente vê na outra ponta, por exemplo, Amós pregando, e também Miqueias pregando sobre o nível da injustiça social, a extrema pobreza em que o povo vivia e o apogeu em que os governantes estavam, e como isso estava em completa discordância com a proposta de Deus por meio da sua lei ao povo de Israel. Então, nós somos como estes profetas do nosso tempo. Então, a fome e a justiça do discípulo de Jesus, ela deve ser semelhante à fome e à sede que houve no coração, na mente e na boca dos profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, que clamaram sobre isso. Jesus fez a mesma coisa, quando ele deflagrava a pobreza do povo, diante da opressão do governo. Então, hoje, nós temos a responsabilidade dos profetas, que, alcançados pela graça de Deus, responderam de maneira ética aos problemas dos seus dias. Da mesma maneira, a gente deve fazer hoje, e gritar por justiça. O John Stott, no livro que eu já citei aqui de uma outra vez, chamado Contra a Cultura Cristã, um livro um cult, na verdade, né? Um livro super cabeça. Ele cita uma expressão do Lutero. Olha que bacana essa expressão. Ele diz assim, olha: a ordem para você não é rastejar para um canto ou para o deserto, mas sim sair correndo e oferecer as suas mãos e os seus pés e todo o seu corpo e empenhar tudo o que você tem e pode fazer. É preciso ter uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. É muito interessante, porque Lutero, né, ele diz assim, olha, não ache que você, não pense que porque você ser apenas uma gota no oceano, você então não deve fazer. Lutero está dizendo assim, faça o que você puder, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que a justiça seja estabelecida, e muito mais do que isso, que você coopere, faça parte deste propósito de Deus, da expansão da sua justiça pelo mundo. E agora um último aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui a você nessa noite. Por que a gente come e por que a gente bebe? Por que a gente faz isso todos os dias, não é? Simplesmente porque a gente precisa de sustento para viver, não é? É por isso que a gente come, é por isso que a gente bebe. O que acontece, e aqui de uma maneira muito simples, o que acontece se nós não comermos, se nós não bebermos? O que acontece com a gente? Bom, a gente vai ficando fraco, a gente vai ficando raquítico, e a gente vai definhando até adoecermos. E como é que termina isso? Bom, nós morremos, se não fizermos isso, para ser muito simples. Então, usando isso aqui como analogia, existem hoje muitos crentes que estão subnutridos. Essa é a verdade. Então, Jesus diz que aquele que tiver fome e sede de justiça, será satisfeito. Não é isso que ele diz? Quem tem fome e sede de justiça, vai ser satisfeito, porque ele vai receber esse alimento, ele vai receber esta água, esta bebida. Então, o segredo do crescimento espiritual está no nosso apetite espiritual. É aí que está o segredo. Bom, aqui já responde tudo. Por que tem tanto crente raso? Por que tem tanto crente que não sabe nada da Bíblia? Por que tem tanto crente que no momento da adversidade ele não suporta? Porque ele está com fome espiritual, ele está subnutrido. Chame uma pessoa que está 5 dias sem comer para correr com você. Você pode ser o pior corredor do mundo, como eu, por exemplo. Você vai ganhar dele, né? Não precisa nem chamar o César para fazer isso aí. Até eu ganho. Se o César ficar 5 dias sem comer, sabe que eu ganho de você, César? 5 dias sem comer, ganho, né? Se ficar 5 dias, só assim para eu ganhar de você, né? Talvez no seu caso eu precisaria de uns 10 dias com você sem comer, não é? Se eu for correr com o César, com 5 dias sem comer, ele pode começar os primeiros passos comigo, mas daqui a pouco eu vou vencê-lo na corrida. Por quê? Porque ele está subnutrido, ele está sem alimento, e eu vou ter comido, vou estar fortalecido. Então é um princípio simples e básico, a fé cristã opera da mesma maneira. Por que muitos crentes vivem naquela neura assim, Deus me abandonou,
As coisas ruins só acontecem comigo. Eu estou desanimado. É tudo ruim. Eu não tenho, a minha fé está fraquinha. Não é? É óbvio, você tem se alimentado espiritualmente, tem buscado a palavra, tem orado ao Senhor, tem buscado na fonte. Se você não fizer isso, é claro que você vai enfraquecer. O segredo do crescimento espiritual está no nosso apetite espiritual. Os que comem pouco vão ficar desnutridos mesmo. Os que comem de maneira adequada, eles vão ser satisfeitos e eles vão ter forças para o enfrentamento da vida. Então, as suas dúvidas, os seus problemas espirituais estão relacionados exatamente à sua fome espiritual. A pergunta para nós é: a gente tem fome da palavra de Deus? A gente tem fome de um monte de coisa, né? A gente tem fome de maratonar a série que a gente está assistindo, né? A gente tem fome de mais posições, né? A gente tem fome de ganhar mais dinheiro, a gente tem fome de tudo isso. Mas a gente tem fome da palavra de Deus? A gente tem sede de conhecer mais sobre os mistérios de Deus? A gente poderia, por exemplo, falar como salmista, lá no Salmo 42, Davi diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Será que a gente pode dizer, podemos cantar como Davi disse no Salmo 42? Então agora eu queria terminar falando para vocês quais são os tipos de alimentos dos quais nós devemos ter fome e sede de justiça. Então, o primeiro deles, nós precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. É por aí que tudo começa. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. E que todos, não importa quem, todos irão comparecer perante o tribunal de Deus. Então, pelas obras, ninguém poderá ser justificado. Porque, sabe qual é o padrão para entrar no céu? O padrão para entrar no céu é perfeição. E aí complicou, porque nenhum de nós temos isso. Lá em Mateus 5,48, Jesus diz para os seus discípulos assim: olha, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Foi o que Jesus disse. Então nenhuma pessoa pode alcançar o padrão de perfeição que é exigido pela lei, porque não existe ninguém que não peque, não é? A gente peca por palavras, a gente peca por ações, a gente peca por omissões, a gente peca nos nossos pensamentos. Então a gente não tem a mínima chance de sermos justificados perante o tribunal de Deus pelos nossos próprios méritos. Então, se parar aqui, a gente está perdido. Como que nós podemos ser justos diante de Deus? Sabe qual é a resposta? Aquilo que não podemos fazer, Deus faz por nós. Amém? Graças a Deus por isso. O que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Então, quando Cristo foi para a cruz, Ele não foi porque Ele era pecador. Ele foi porque eu era pecador. Ele foi porque você é pecador. Como dizia a profecia do Antigo Testamento, quando Jesus estava preso à cruz, Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Eu pergunto a você, será que haveria uma ação de justiça maior do que essa? As últimas palavras de Jesus antes de morrer, lá em João 19:30, foram: está consumado. 2 palavras apenas. Jesus diz: está consumado. É como se Ele estivesse dizendo assim: olha, está pago. A dívida está paga. Então a escrita de dívida, usando palavras de Paulo, a escrita de dívida que era contra nós foi quitada e cravada na cruz do Calvário. Isso é justiça de Deus. Essa é a fome e sede que nós devemos ter, dessa justiça. Então agora a gente não tem mais nenhuma pendência com Deus. É como você ter uma dívida e você não consegue pagar. Não consegue. Você tenta de todo jeito,
mas não consegue. Você trabalha mais, você faz um montão de horas extras, você pega um bico para fazer um serviço extra, você faz um monte de coisa, mas ainda assim não consegue pagar a dívida. E o seu credor está no seu pé o tempo todo, te pressionando, te acusando, te intimidando. E aí de repente chega alguém com todo aquele valor que você não tem, e ele chega aí na frente do seu credor, na sua frente, e diz aqui, olha, está pago. E acabou. Nunca mais aquela pessoa vai poder cobrar você novamente. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós fomos justificados pela perfeita justiça de Deus. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, fome e sede da justiça de Deus. É dessa maravilhosa justiça que nós precisamos nos fartar. Graças a Deus. A segunda coisa, nós precisamos ter fome e sede de uma nova vida com Deus. Então, o fato da gente crer em Jesus Cristo e sermos salvos, só que não significa que a nossa natureza pecaminosa foi arrancada de nós. Puxa, que bom seria se fosse, mas não é. De fato, a gente recebeu uma nova natureza. De fato, nós recebemos um novo coração, como acabamos de cantar, uma nova vida. Só que a velha natureza não foi eliminada. E por vezes ela se ergue e luta, e há uma luta travada entre a carne e o espírito dentro de nós. Paulo vai falar sobre isso. Mas aquela pessoa que tem fome e sede de viver a justiça de Deus, ela deseja viver uma nova vida. E é por isso que ela busca agora as coisas do céu e não mais as coisas da terra. Embora a natureza pecaminosa ainda batalhe aqui dentro de nós, essa pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus, ela vai em direção às coisas que são de Deus. Ela procura viver uma vida de santidade. Ela tem prazer na lei de Deus. Sabe aquela pessoa que fica procurando justificar? Será? A Bíblia fala mesmo alguma coisa que isso aqui é errado? É aquela coisa de tentar achar as brechas, não é? Eu não acho que é uma coisa assim tão ruim também, não é? Então nós começamos a achar justificativa. É a nossa natureza pecaminosa que está falando dentro de nós, não é? Se aqui fosse uma igreja pentecostal, eu ia falar assim, vai te converter, não é? Talvez eles estejam até certos, viu? Nessa postura. Então, essa pessoa procura viver uma vida de santidade. Ela tem prazer na lei de Deus, né? Como diz o Salmo 1. Ela ora, ela medita na palavra, ela busca as coisas que são do alto. Ela procura intimidade com Jesus, com Deus. Tudo isso como a resposta que ela dá à nova vida que ela recebeu. Então você percebe que a sua perspectiva muda. Então ter fome e sede de justiça, sabe o que significa mesmo? Significa nós repudiarmos o pecado. E esse desejo constante que a gente tem de pecar, passa a ser o desejo agora de não pecar. Então, antes, o desejo era fazer o que a minha carne pedia. Então, o meu corpo deseja, a minha mente deseja, eu me entrego, eu me lanço de corpo e alma. Eu vou curtir, eu vou surfar nessa onda. Mas aquele que começa a viver das coisas do alto, que entende a justiça de Deus e tem fome e sede dela, ele começa a olhar por outro prisma. E aí agora, ao invés de se lançar no pecado, ele começa a repudiar aquilo. E ainda que a sua natureza humana, a sua natureza a pecaminosa o puxe para lá, ele luta contrariamente. Não é como Paulo que diz lá, prossigo para o alvo, não é? Prosseguir pressupõe oposição, não é? A própria palavra prosseguir já dá o sentido de luta. Então é o que essa pessoa faz. Ela luta de maneira contrária para que ela não peque, tanto no exterior quanto no seu íntimo. Quando a gente está focado em conhecer a Deus, desfrutar da vontade de Deus, a gente abre mão com mais facilidade dos prazeres desse mundo e começamos a caminhar na direção daquilo que é excelente. Amém? E a terceira coisa que eu quero dizer aqui a vocês é que a proposta é que tenhamos fome e sede de justiça sobre o mundo.
Então, a pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus, ela entende essa necessidade de olhar para o mundo ao seu redor e lutar o que couber a ela fazer pela justiça social. Então, isso é muito importante. O nosso olhar muda quando nós temos esse tipo de visão. É como olhar para o mundo que nós vivemos e não desejar que tudo se exploda. É olhar para o nosso país, né, o caos que de fato já está instalado na nossa nação, já de muitos e muitos anos, e não querer dizer o seguinte: olha, eu quero que isso aqui se dane mesmo. Tomara que cada vez fique pior essa porcaria, não é? Porque é o que muitas vezes a nossa natureza pecaminosa nos conduz a dizer. Mas essa não é a nossa postura como cristãos, não deve ser. A nossa postura é ter fome e sede de justiça operada sobre o mundo, por meio da nossa vida como discípulo de Cristo. Em outras palavras, o que eu posso fazer como filho de Deus, como discípulo de Jesus, para que uma justiça melhor seja instaurada sobre o mundo. O John Stott, nesse mesmo livro, Contra a Cultura Cristã, né, ele diz que quem tem fome e sede de justiça abomina o mal, ataca a corrupção e declara guerra a todo esquema de opressão. Luta pela justiça social, exige justiça nos tribunais e defende o direito do fraco e pleiteia a causa dos oprimidos. É esse nível de justiça que o Senhor nos chama. E sabe, gente, isso começa no pequeno, de, por exemplo, jogar o papel da bala no cesto de lixo, né? Isso começa no modesto, em ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Não precisa ser no grande. Começa em eu não tentar burlar as leis para aquilo ser mais benéfico para mim. Começa em eu ser honesto nos meus negócios. Começa em eu devolver o troco da maneira correta, recebi o troco a mais e devolver, e não achar que eu levei vantagem, porque a pessoa me deu o troco a mais. Começa nos pequenos detalhes. Sobretudo quando mostramos isso para as novas gerações, os nossos filhos, mostrar a nossa dignidade, a nossa honestidade, porque eles também serão o futuro do mundo. Então, cabe a nós também deixarmos isso como exemplo. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade na qual a fraude, a corrupção, roubo, desonestidade dos negócios não fazem parte mais da nossa vida. Então, quem tem fome e sede de justiça preza, por exemplo, pelo cumprimento das leis, mas também quer que essas leis sejam justas, porque existe lei que não é justa, não é? Requer que os políticos governem com honestidade, porque tem muito político que governa com desonestidade. Mas quer também que os juízes julguem com equidade, porque tem muito juiz julgando sem equidade. Então, quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e promove o que é o bem. Essa pessoa é a favor da verdade e ela é contra a mentira. Então, um pouco mais adiante, no Sermão do Monte, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. Num outro momento. E nas suas palavras, ele diz a maneira como nós deveríamos orar. Mateus capítulo 6, versículo 10. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pensando em tudo que nós falamos aqui nessa noite, você consegue entender a justiça de Deus sendo operada na oração ensinada por Jesus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é desejar a justiça de Deus para si mesmo e para o mundo. Se você parar para pensar, você vai ver que os filhos de Deus na Bíblia e ao longo da história sempre lutaram pela justiça social. Os verdadeiros filhos de Deus sempre lutaram pela justiça social. O próprio Jesus, enquanto andou pelo mundo, pregou o amor, não foi? E ele pregou a compaixão aos necessitados, atendeu as pessoas aflitas. Os profetas do Antigo Testamento, como eu já disse, deflagravam toda a pecaminosidade e todo o desequilíbrio social que havia na polis, né, no povo, na população. Então, é para isso que Jesus nos chama.
nós precisamos ter fome e sede de justiça sobre o mundo. Então, para terminarmos, bem-aventurados são aqueles que, se tudo que eles possuem for tirado deles, eles sofrerão pouco, porque a sua riqueza está em outro lugar. Então, bem-aventurados são todos aqueles que dependem totalmente de Jesus para a sua alegria. Essa bem-aventurança faz com que nós nos sintamos muito próximos de Deus, ou talvez, em alguns casos, muito distantes de Deus. Mas ela também nos ensina o quanto nós dependemos do agir do Salvador em nossa vida. Fome e sede de justiça, ela descreve aquela pessoa, aquele discípulo, que vive naquela expectativa muito firme do reino de Deus, e de que este reino está chegando, ou é chegado sobre nós. E é com esse texto que eu quero terminar, com as palavras de Pedro, em 2 Pedro 3,13, quando ele diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos adorar ao Senhor.